Olá, que bom estar em sua companhia, começando aqui mais uma edição do programa Café com Leite, pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. A partir de agora, você nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. De todas as formas, o cafezinho é garantido, né? Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, falando um pouco sobre o assunto que eu amo, que é cardiologia. Cardiologia, né? É tão bom a gente conversar, né, doutora? Passar informação, dividir. Às vezes vale tanto, porque muitas vezes a gente consegue ajudar pessoas que muitas vezes não estão nem atentas, É verdade. desperta nesse momento. Está na hora de olhar para si mesmo, né? Exatamente. Na hora de procurar ajuda, né? E a gente nunca, principalmente homem, acha que nunca precisa, né? É verdade. Vocês são teimosos. Teimosos, doutora, doenças, prevenções cardiovasculares. Prevenções. A mulher, por exemplo, é comum fazer prevenções, né? Já se fala. A mulher, ela Todas as prevenções a mulher faz. Agora o homem é que é mais complicado. só vai quando a mulher leva. Exatamente. Bom, prevenção geralmente é comum a ginecológica na mulher, né? E tal. Mas assim, cardiológica, seria sempre bom as pessoas fazerem? A partir de 40 anos, para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, e antes disso, para quem já tem histórico na família de cardiopatia, é importante procurar o cardiologista periodicamente. Mas acima de 40 anos, como é essa? Tudo atrapalha depois dos 40, né, doutor? Tudo. É ausenta, né? Que o pessoal chama aqui. Tudo acontece, tudo aparece. Tudo aparece depois dos 40. Mas é isso, é em detrimento de quê? Do envelhecimento do próprio corpo? Do envelhecimento, da má alimentação, da falta de atividade física. Isso na idade de jovem adulto, não praticado, vai me repercutir lá nos 40. O infarto, ele não acontece do dia para a noite. Ele vem sendo construído ao longo de anos. Até mesmo na infância, na adolescência, as pessoas não costumam, na idade adulto jovem, não costumam se cuidar, acham que tem a vida inteira pela frente. Então, assim, muito alimentação ruim, sedentarismo, o que mais? São fortes indicadores de que amanhã teremos problema. Estresse, muito estresse emocional, que é muito importante também para desencadear uma doença cardiovascular. Impressionante, né? E aí, quem é jovem, como a senhora disse, acha que tem a vida inteira pela frente. É forte. Exatamente. Poderoso. Aguenta, né? Exato. Aí passa dos 40, 50 e a coisa vem pegando, aí acha que foi naquele momento, né? Isso. Porque o infarto de repente, as pessoas... as pessoas dizem assim, que aquela pessoa morreu de repente. Mas vai ver o passado, né? Vai ver como é que aquela pessoa estava se comportando em relação à sua saúde, como é que ela estava se portando em relação ao estresse. Né? Tudo isso é importante a gente avaliar. E querer ter esses cuidados depois dos 40, lógico que não deve ser ruim.
Mas também não é que eu vá ter um resultado de imediato, né? Exatamente. Então, tem a mudança de estilo de vida, né? É um processo que deve ser iniciado desde de sempre, né? Não só a partir dos 40. Mas a partir dos 40 é um alerta maior, porque é onde a incidência de infarto ela começa a aumentar, né, progressivamente ao longo dos anos de vida do indivíduo. Doutora, a prevenção de problemas cardiológicos, quais são as doenças mais comuns? Seria o infarto? O infarto, as doenças cardiovasculares no geral, né? Infarto, AVC, insuficiência cardíaca, mas principalmente a mais temida é o infarto, por conta do risco de morte, né? A gente sabe que 400 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência de doenças cardiológicas. E são 46 pessoas por hora, ou seja, dá mais ou menos uma pessoa que morre por doença cardiovascular a cada um segundo e meio. Então é muita gente, né? Um segundo e meio morre um. Morre um. Por infarto. Por infarto, exatamente. Mas isso no mundo ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Doutora, temos que ter mais cuidado, né? Com certeza. E o bom é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Sempre vai acontecer com o vizinho. Com o outro, né? Sempre com o outro. Exato. O outro está sempre sujeito a alguma coisa. E eu não. É, como se nós fôssemos super-heróis, né? Nós não somos, né? Mas, doutora, já que eu no passado não tive uma vida saudável, digamos assim, eu não pratiquei exercício, eu fumei, eu bebi, enfim, minha vida não era uma vida sedentária, talvez também. A probabilidade disso não é que vai acontecer, mas a probabilidade muito é maior. Muito maior. Que uma pessoa que praticava, né? Isso, uma pessoa que tem um estilo de vida adequado, né, que para evitar essa questão das doenças cardiovasculares, essa pessoa está menos propensa a ter infarto, né? Agora, quem vive desregrado, a bebida alcoólica, o cigarro, né, que você falou, a questão do excesso de alimento, a obesidade, então tudo isso influencia para aumentar para gerar esses números tão alarmantes. Doutora, hoje é comum, eu sempre falo isso aqui, porque é impressionante a quantidade de academias que nós temos, né? Sim. Quantidade de pessoas que têm praticando exercício nas academias populares, fazendo caminhada, ciclismo. Muito bom. É demais, mas mesmo assim ainda tem essa quantidade de pessoas ainda óbito. Tem, por conta do envelhecimento da população e por conta de que a gente vê muitas academias, a gente vê as pessoas se movimentando, mas muita gente ainda não despertou. Então, ainda tem muita gente que não está nesse movimento, né, de se cuidar, de fazer atividade física. Ainda é muito grande, ainda as pessoas têm que despertar para a importância desse tipo de atitude. Impressionante, né? Mas, e outra coisa, nunca é tarde, né? Pra nunca iniciar. É tarde. 40, 50, 60 Exato. anos. O Drauzio Varela, que é um médico que eu gosto de acompanhar, ele começou a correr aos 50 anos. E hoje ele corre maratonas, Então, assim, porque ele despertou aos 50 anos. O ideal é que você desperte antes, aos 40, aos 30, aos 20, mas nunca é tarde para se cuidar. Porque o organismo vai envelhecer, não tem jeito, né? O envelhecimento do organismo gera a aterosclerose, né, que é o processo de deposição de gordura nas artérias do coração e nos outros vasos, e é isso que leva a um infarto. Doutora, pelo menos caminhar me ajuda? Com certeza. É melhor caminhar do que ser sedentário, do que não fazer nada. Mas não é suficiente, né? Não é suficiente. Mas é alguma coisa. Já é algo, já é um início. É o início, né? já é início. Começo. Doutora, é comum hoje a alimentação, a senhora falou em algum momento sobre a questão da alimentação. E a alimentação hoje tudo é industrializado. Industrializado. É muito bonito na foto, né? É gostoso, dá água na boca, né? Altamente palatável, como a gente chama, mas rico em gordura, em sal e em açúcar, que são os inimigos da longevidade,
o açúcar, o sal e a gordura. São os alimentos que a gente chama industrializados. Entendeu? Processados, na verdade. Alimentos processados e ultraprocessados. São aqueles alimentos que você não descasca, como você desembala. Né? Então, tem uma máxima que diz assim, descasque mais, desembale menos. Para você comer mais frutas, mais verduras, mais coisas naturais. Descascando. Da própria natureza do que você desembalar. Legal. Tem total sentido, natural, né? Até porque também as próprias frutas não são nem tanto natural, né? Aquelas tomates bonitonas, gostosas, né? Chega, chama a atenção, né? Mas enfim, de qualquer forma, se nós tivermos outros cuidados, como esses da prática do exercício físico, os cuidados com a saúde de um modo geral, eu vou evitar. Né? Com certeza, vai estar ajudando bastante a evitar a incidência dessa doença. Né? E não nos levaria apenas a doenças cardiovasculares, mas Exato. Várias outras doenças. Né? Exato. A gente fala de doença cardiovascular por conta dos números que eu falei, né? Da importância na prevalência, que é muito grande, mas assim, incidência de câncer, de outras doenças também vai diminuir, de Alzheimer, de demência, né? Como todos esses elementos que a gente falou servem para a saúde em geral, não apenas para a saúde cardiovascular. Certo. A nossa aqui é porque nós estamos querendo cuidar do coração, né? É. Cada um se cuide do coração, cuide do seu coração. Cada coração importa. Tá certo. E porque é engraçado, quando nós sentimos uma dor na perna, uma dor de cabeça, uma dorzinha no estômago, não, deixa isso aqui passar um pouquinho, né? Deixa pra lá, amanhã depois eu vou no médico. Mas se tem uma dorzinha no coração, ó... Corre para procurar ajuda. Impressionante, né? Verdade. Impressionante. Coraçãozinho, a maquinazinha triscou ali, não, vamos logo no médico. As pessoas têm medo de morrer e é natural, né? Como se só o coração que matasse, né? É verdade. Doutora, mas os estudos mostram que o número de pessoas infartadas vem aumentando? Vem aumentando por conta de 2 fatores principalmente. O envelhecimento populacional, porque a nossa pirâmide demográfica, né, que é o número de habitantes, a faixa etária de cada habitante e o número desses habitantes no Brasil, ela está se invertendo. Então, antigamente a gente tinha muitos jovens, muitas crianças e poucos idosos. Hoje está ao contrário. Então, está assim, mais pessoas nas faixas etárias intermediárias e o número de idosos aumentando. Então, e outra coisa também importante é a incidência de obesidade, que é um outro mal, é o mal do século, que a gente pode chamar. E advinda por essas mesmas características, exatamente, né? Alimentação, sedentarismo. Tal. Tem gente que acha bonito ser fofinho, né? É verdade. Ser fofinho, né? E depois vem a consequência. Exatamente. E esse infarto, doutora, pode acontecer, a senhora falou acima de 40, é mais incidente. Mais comum. Mais comum. É. Mas antes também pode acontecer. Porque existem, sim. Pois não. Existem condições que predispõem, por exemplo, histórico familiar. Então, algumas pessoas que têm um histórico familiar de infarto precoce, ou o pai, ou a mãe, ou algum parente próximo que teve infarto jovem, ele também pode carrear aquele gene para o infarto. Então, ele tem mais chance de infartar mais precocemente. Nós temos, inclusive, aí, recentemente, jogadores praticantes de exercício assim, frequente, né, que chegaram a óbito, né? Teve um jogador. Verdade. Aí, É porque existem outras causas de morte por doença cardíaca, além do infarto. Né? Então, em indivíduos mais jovens, existem outras causas, como as doenças congênitas, como a miocardiopatia hipertrófica, que é um tipo de doença no coração que pode gerar arritmia, que foi o caso do jogador, né, que morreu recente, o esquerdo. Existem anomalias de artérias coronárias, que são as artérias que suprem o coração de sangue, né? E algumas pessoas elas nascem com defeitos nessas artérias. Então pode predispor também
a ter um infarto, né? A principal causa, como eu falei antes, é a aterosclerose, que é deposição de gordura nas placas, nas artérias do coração. Mas existem outras causas também, que podem incidir em pessoas mais jovens. Portanto, o cuidado é o mesmo. Exatamente. É não relaxar, né? Exatamente. Então, gente, é o cuidado, né? A prevenção, a melhor prevenção é não relaxar, né? É se cuidar com antecedência, quando ainda é jovem, para evitar maiores problemas no futuro próximo. Exceto se você não deseja, não pretende, não quer chegar. Ninguém quer, né? Mas nesse futuro rápido, né? Doutora Andressa, por falar em água, vamos beber água? Vamos. Por favor, doutora. Doutora, foi preparado um cafezinho especial para a senhora aqui, pela minha produção. Por favor, doutora. Quer conhecer um pouco mais sobre as prevenções cardiovasculares? É simples, fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Minha convidada de hoje é a médica cardiologista, a doutora Andressa Nobre, ela que nos oportuniza momentos importantes falando sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. A própria expressão prevenção já nos adverte, já nos chama a atenção, né, para que a gente possa ter os cuidados necessários com a nossa saúde. E com o nosso coração em especial, é claro. Doutora Andressa. Doutora, prevenção, cuidado, importância. Todo mundo fala que prevenção é o melhor negócio. Prevenir é melhor do que remediar. Melhor do que remediar. E porque tipo assim, é uma solução antecipada, né? Uma previsão do que possivelmente possa acontecer. Qual é a importância nesse caso? Porque a senhora no bloco anterior, a senhora falou em tanta doença do coração que eu já fui doente do coração. E é tão pequenininho, mas ter tantos problemas, né? Que, não é que tem, é que pode ter, pode, né, gerar, tantos problemas, exato. Né? Gerar tantos. Então, qual é a importância da gente cuidar desse rapazinho que a gente tanto teve? A questão da longevidade, né? Longevidade é um tema que está em alta agora, que é a questão de você viver mais e viver melhor. Sim. Né? Porque não adianta você chegar em uma idade avançada com doenças, Sim. né? Então, por isso que a gente fala em prevenção. Né? O que a atividade física ela é importante? Porque ela vai dar é como se fosse uma poupança muscular. O músculo é vida. Né? Então, se você faz a atividade física regular, você mantém sua massa muscular, você pode viver mais tempo e melhor, com saúde, com disposição, podendo cuidar dos seus netos, brincar com seus bisnetos e por aí vai. Que se falava muito pouco, né? Era bisneto, né? Exatamente. Agora já está se falando com mais frequência, né? Exato. Doutora, e eu gostei dessa expressão da longevidade, né? Ou seja, eu posso, de que adianta ter uma vida longa sem ter qualidade. Sem ter qualidade, sem ter deitado saúde. Numa cama, sem ter saúde, né? Exatamente. E a gente encontra muitas vezes tantas pessoas com idade que correm, né? Que são ativas. Ativas, exato. Né? Por que não fazer também agora? Então, como você falou, a gente faz agora, né, enquanto está jovem, com 40, 50 anos, para colher no futuro. É uma poupança que a gente chama. É porque nós somos imediatistas. Eu quero fazer esse mês e no próximo mês já ter resultado. Quero já estar marombado. Né? Ou então quero me alimentar menos para perder 10 quilos em um mês. Então não existe isso, né? Passa a vida inteira engordando, aí quer perder em um mês, 2, 3. Anos
com a alimentação ruim, em 2 meses quer resolver o problema. Não é assim, né? Acho que acontece o processo. Doutora, e aquilo que a senhora falou no bloco anterior do sedentarismo, né? Da má alimentação. Má alimentação no sentido de se alimentar com produtos embalados, né? Isso, embalados. Exatamente. Dentre outros problemas, é o que pode me levar a tantas doenças, inclusive as do coração. Exatamente. Ao infarto, ao AVC, a demência, há vários tipos de cânceres, tudo começa com a alimentação. E uma vez com a doença do coração advinda desse processo, de uma dessas causas, por exemplo, ou de todas, ou de mais de uma, eternamente com esse problema cardíaco, doutora? Não, hoje a cardiologia existe para isso, né? Para a gente prevenir, em primeiro lugar, mas se a pessoa tiver uma doença cardíaca, ela pode se tratar e pode fazer a reabilitação, que a gente chama que é a prevenção secundária. Quando a pessoa já teve a doença, se trata e pode até voltar à sua vida normal antes da doença, chamada prevenção secundária. Doutora, doença no coração. Tem gente que diz, eu estou com a dor no peito. Dói? Geralmente, essas dores no peito, que são ocasionadas por infarto, elas são bem espalhadas, elas em queimação ou em aperto, e são dores muito fortes. Então, assim, as pessoas costumam dizer que é a dor mais forte que já sentiu na vida, né? Mas existem as outras dores, que são as dores de causa muscular, que é uma dor empontada, localizada, que geralmente não está relacionado com o infarto. Mas que pode acontecer, né? Pode. Mas aí, qual é o objetivo dessa pergunta, doutora? É porque, assim, uma coisa que me preocupa muito, sempre eu pergunto aqui aos profissionais, é o que fazer. Por exemplo, eu não entendo de primeiros socorros. Certo. Está errado, eu deveria entender o básico. Eu e todo ser humano, né? Certo. Todas as pessoas deveriam entender o básico de um atendimento de primeiros socorros. Mas, por exemplo, eu particularmente eu não sei quando é que um cidadão, uma pessoa está infartando. Sim. Eu acho que muita gente também não, né? Exatamente. É por isso que a gente costuma orientar, né, que sempre que você tiver uma dor mais intensa na região torácica, que é bom sempre procurar um atendimento médico para tirar essa dúvida, né, de se realmente é um infarto ou não. E essa dor é voltada só nessa região do coração? Não, ela pode dar no lado direito também, pode se espalhar para o membro, para os membros, para o braço esquerdo, para a mandíbula, para as costas. Pois é, aí fica difícil de socorrer, né? É verdade. Entre um momento, doutora, de sentir alguma coisa, de um infarto, o início de um infarto, até o óbito, quanto tempo em média os estudos? É muito variável, assim, porque você pode ter a chamada morte súbita, que é quando você tem uma arritmia, né? E foi o que aconteceu até com um jogador, né? Que ele teve uma arritmia e teve uma parada cardíaca, ou pode durar um dia, 2 dias, assim. Por isso que, quanto mais rápido, mais precoce você procurar atendimento médico, menos sequela você pode ter desse infarto. Então, o músculo é precioso, o músculo do coração, ele é tempo dependente. Então, quanto mais rápido você procurar atendimento, mais rápido fizer o diagnóstico, mais você vai poupar o músculo do seu coração, se você estiver sofrendo de um infarto. E esse sofrimento é desgastando, seria destruindo, digamos assim? É como se fosse uma inflamação, uma lesão, né? E dessa lesão depois gera a gente chama de necrose. É a morte mesmo celular. A morte das células do coração. Mas é coisa rápida, né? E é rápido por quê? Porque as artérias, elas nutrem o músculo e elas obstruem, né? Então, quando ela obstrui, para de ir sangue para aquela região após a obstrução. Então, por isso que causa todas essas consequências. Essa interrupção que ocasiona, Exato. Interrupção.
causada pela gordura. Sim, pela que gordura, né? já vem há um bom Que tempo. vem do passado que eu comia Exatamente. bastante, morto e feliz, que era Exatamente. gostoso, e olha o resultado hoje, né? Outro dia o médico tinha um probleminha e eu fui no médico e ele perguntou: quando criança você teve febre reumática? Eu disse: doutor, eu não sabia nem o que era febre, imagina reumática naquela época. De fato, né? Entendi. Era complicado saber. Hoje Sim. não, já é um pouco mais diferente. Mas para saber, na época, se era febre reumática ou não, eu posso ter tido, mas não lembro o que era esse negócio aí. Mas assim, doutora, então a prática do exercício, evitar problemas dessa natureza, de uma alimentação dessas, sair da cadeira, Sim, se movimentar, né? se movimentar. Isso aí me dá a probabilidade de uma vida melhor. De uma vida mais longeva, né? De uma longevidade, né? Que a gente chama. E bem interessante. Agora, o infarto ou doenças vasculares, cardiovascular, né? Cardio, né, doutora? Vascular é outra coisa, né? Ela digamos assim, tem tendência, por exemplo, de ser homem, ser mulher, ser pessoas de pele escura ou não? Assim, até antes da menopausa, as mulheres estão teoricamente protegidas pelo estrógeno, né? Então a incidência de infarto é maior em homens. Após a menopausa, após o período de 55, 60 anos, aí a incidência ela fica igual para os dois sexos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, os homens que se cuidem, porque estão Com certeza, são mais propensos a infartarem. Tá vendo, Mas isso vem mudando, né? Porque a mulher, pela sobrecarga de trabalho, às vezes tem 2, 3 períodos de trabalho, tem que cuidar de filho, cuidar de marido, estresse muito grande. 6 em 1, 6 em 1, então também vem aumentando a incidência nesse grupo também de mulheres. E a senhora falou que o estresse também, que está inserido nesse contexto aí, que a mulher se estressa demais, né? Porque é muita coisa, né? Exatamente. Doutora, agora, o que é estresse que pode afetar? Porque estresse, eu entendo que é uma coisa muito abstrata do que é estresse. Às vezes o estresse para a senhora é diferente. Para mim não é estresse. Sim. Eu trabalho bastante, mas se eu trabalho com carinho, com vontade, com desejo... Com propósito, então pode até ser estressante, mas é uma coisa que me faz bem, por exemplo. Isso, exatamente. Isso pode ser um estresse sem eu admitir, por exemplo, sem eu mesmo eu estando bem, mas meu organismo está dizendo, isso é estresse, pare um pouquinho, vá dormir. Sim, a gente precisa de uma determinada hora de sono, um determinado período de sono, então a média de 7 a 8 horas para o nosso organismo se recuperar. A gente precisa de lazer, precisa de relacionamentos, né? Então é muito importante, principalmente na fase mais idosa, o idoso ter um amigo, um grupo de amigos, porque tudo isso também diminui esse chamado estresse que gera as doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. E pode acontecer mesmo eu estando nessa zona de conforto, eu vou dizer assim. Eu particularmente, doutora, olha, eu nunca bebi, nunca tive vontade, nunca fumei, nunca tive vontade. Mas se disser assim, vamos trabalhar até de madrugada, aí pode botar. Mas se você tem um propósito e você faz aquilo com prazer e gosta, então você não está se estressando com isso, né? Mas assim... Não estou estressando a mente, né? E cedendo, né? Isso. Mas assim, saiba que o sono, ele é um dos pilares da boa saúde cardiovascular. Então, são na verdade alguns pilares. A alimentação, que eu já falei bastante, a atividade física, não fumar, que você já faz, se beber, evitar beber de forma excessiva, controle da pressão, do açúcar no sangue, do colesterol e o sono. Então, o sono também, né? Então, sono faz parte. Mas eu sou jovem e eu durmo pouco. É o que acontece. Quando as pessoas são jovens, dormem pouco, porque acham que é normal e que aguenta, né? Mas a consequência vai vir no futuro. E nós temos que dormir quantas horas em média? Em média, 7 a 8 horas. No mínimo 7 a 8 horas. No mínimo. É o que é recomendado.
E é impressionante, doutor. Eu não durmo, eu durmo 6 horas no máximo, 5, 6 horas é o que eu durmo, sabe? É o hábito e eu não consigo. Certo. Mas assim, eu observo que quando eu excedo isso e chega a 6, 7, 8 horas, meu dia fica melhor. Exatamente, porque seu organismo teve um tempo para se recuperar, teve um tempo para se reestabelecer. Né? É como se fosse um computador que precisasse de reiniciar. Né? Então, toda noite a gente reinicia para no outro dia estar bem. Mas eu não consigo, eu acordo e rapaz, eu não vou ficar deitado aqui olhando para as paredes, vou levantar, não tem jeito. Mas enfim, são detalhes que a gente vai observando e não deixa de ser um processo preventivo, né? Sim, com certeza. E eu diria que iria mais longe para o coração, que é o nosso tema, mas seria para uma série de outras coisas, sempre o sono. Para a saúde em geral. Para a saúde em geral. Para a própria demência também diminui bastante. Então, quem tem privação de sono tem um risco maior de ter demência vascular, que é o mal de Alzheimer, que é a mais conhecida. Né? Então, e vem acontecendo com muita frequência também, né? Muita frequência, exatamente. Antigamente também tinha, que era... a gente chamava a pessoa... Era... Como era que a gente chamava? Caducando. Caducando, a gente chamava caducando, né? Era Alzheimer. Verdade. Está caducando já, né? Meu avô já está caducando. Mas era o Alzheimer, né? É, exatamente. Estou conversando aqui com a médica cardiologista, doutora Andressa Nobre, falando sobre as prevenções cardiovasculares. Doutora, vamos beber mais água? Vamos, por favor. Com certeza. Mais um cafezinho, né? Por favor, doutora. Vai não. Quer conhecer um pouco mais e, a partir de agora, se prevenir de muitas doenças, em especial, no nosso caso, das doenças cardiovasculares? É só seguir os conselhos da doutora Andressa Nobre. E o nosso intervalo é rápido, fique aí. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Gente, prevenção cardiovascular é o tema de hoje do nosso programa. Aí eu pergunto para você, quem é aí da sua família, ou do seu ciclo de amizades, ou dos seus vizinhos, que você conhece, que não teve um problema cardíaco? Né? Eu não consigo imaginar alguém que não diga assim, não, eu tenho um amigo, eu tenho um primo, eu tenho um irmão, eu tenho um tio, eu tenho um pai, que não tenha um problema cardiovascular, né? Problema de coração. Então, hoje nós estamos aprendendo aqui com a nossa convidada, a doutora Andressa Nobre, sobre esses cuidados, né? Que são as prevenções que nós devemos ter. E quando deve ser feito? Como deve ser feito? Tudo isso é o que nós estamos aprendendo aqui, mas é o que você vai praticar daqui para frente. Doutora Andressa Nobre, médica, cardiologista, aqui no programa Café com Leite. Não é isso, doutora? Eu acho que todo ser humano tem alguém, ou conhece alguém, que tem um problema cardíaco. Isso. Ou teve. Ou que perdeu alguém ou que perdeu, conta né? de um problema cardíaco. É verdade. Doutora, por falar em perdeu, a senhora falou aí nos blocos anteriores que a média... as estatísticas mostram que, em média, 400 mil mortes por ano. Vão a óbito, né? Pessoas vão a óbito. Esses números são os números catalogados, né? Isso, é o que sai no atestado de óbito. É o que né? sai, que o governo ele compila esses dados e entrega para a gente. Ou seja, esse número deve ser bem maior, né? Com certeza. De não notificados, né? Que a gente não tem conhecimento que aconteceu. E já é um número assim extravagante, não assustador, né? Doutora, já lhe perguntei, mas eu faço questão de insistir. Sou jovem, quando eu devo começar a fazer uma prevenção, doutora? E dentro do processo de prevenção,
Está inserido o quê? Exames, é isso? Isso. A consulta, né, com o cardiologista para ele detectar algum fator de risco, né, que seria hipertensão, diabetes, colesterol. A partir dos 40 anos, a gente também faz o teste ergométrico, que é um exame que é para avaliar a questão das artérias do coração, né, se tem alguma obstrução. E alguns outros exames que forem pertinentes ao caso. Mas é importante a partir dos 40 para quem não tem histórico familiar e para quem tem histórico a partir dos 35. Quem tem histórico, vá logo. Não custa nada, né? Se tiver acesso, vá logo. Exatamente. Busque, que eu acho que é a melhor. Tão bonzinho viver, né? Com certeza. Tão bonzinho, né? Ô, doutora, hoje, de janeiro a dezembro, nós temos várias cores no calendário, né? Eu tenho lá em outubro, que são os mais conhecidos, outubro rosa, né? E os novembro azul. Conversando com o doutor Idelfonso, que é mastologista, né? Eu disse, doutor, eu não quero mais gravar com o senhor o programa Café com Leite sobre prevenção de câncer de mama. E doutor Edgar, não quero mais falar sobre prevenção de câncer de próstata. Mas por quê? Porque nós já fizemos de todas as formas esse programa, conversando de todas as maneiras. Trouxemos até pessoas que foram reabilitadas, que se recuperaram e tal. O programa Perguntas de Rua, tudo. Ele disse, Leite, continue fazendo a mesma coisa, que ainda tem gente que não sabe. Com certeza, é muito importante. E do coração? Tem algum mês específico também? Temos o Setembro Vermelho. Ah, tem o Setembro Vermelho? Isso. Olha só. Inclusive, a campanha deste ano, de 2024, é Cada Coração Importa, para chamar a atenção para esses números alarmantes, né, de infarto, para a população, para a sociedade como um todo, para a iniciativa governamental, para apoiar a prevenção cardiovascular. Então, Setembro Vermelho. Né? Porque dia 29... na verdade, assim, o Setembro Vermelho é uma campanha brasileira, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas no dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, que foi instituído pela Federação Mundial do Coração e foi com a chancela da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, a partir de 2000. Então, há 24 anos que todo 29 de setembro se comemora esse Dia Mundial do Coração. Legal, olha aí. Vamos cuidar dele e ele tem um dia especial. Exatamente. Né? Tá certo. Setembro. Porém, doutora, não se limitar a setembro, né? Porque, por exemplo, o fluxo de pessoas de mama e de próstata em outubro e novembro, ele tende a aumentar. Maior, né? Parece que as pessoas guardam, não, mas não se preocupe que em novembro eu estarei aí e vou fazer. Mas todo o ano inteiro é época de se cuidar, né? Então é importante se prevenir sempre. E no coração, nesse período, o fluxo aumenta também de pessoas buscando? Não, acho que não. Não muda. Não Mas muda. É porque assim, quando a gente fala do outubro rosa e do novembro azul, dando a ser um pouco mais antigo, eu imagino, né? E ter e mais divulgado também, né? E precisaria talvez o setembro vermelho ser um pouco mais divulgado, mais com agressivo certeza. no sentido da publicidade. Do marketing, né? Do marketing, para poder se chegar. A Unicard deve fazer isso, viu? Sim. Eu vi umas publicações lá que foram feitas pela Unicard, mas ainda foi muito pouco. Precisava fazer mais. Para dar mais ênfase, né? Porque afinal de contas... A gente tem um Instagram da Unicard que tem uma quantidade até expressiva de seguidores e a gente sempre está dando dicas de cardiologia, de prevenção, de saúde cardiovascular. Né? Isso é uma coisa que a gente já vem fazendo há um bom tempo. Ou seja, não é só no mês de setembro, né, doutor? Não, o ano inteiro. Tá certo, tá certo. E qual é o Instagram da Unicard? @UnicardioCariri. Doutor, e a doutora Andressa não tem, não? Tenho sim. Qual é? Doutora Andressa, cardiologista. Andressa com S, com né? Com S. Doutora Andressa, cardiologista. Isso. Muito bem, coloca aqui nos caracteres. Se você quer informações, quer conhecer um pouco mais, entra lá, segue a doutora. Segue também aqui do programa Café com Leite.
Se você não conseguir localizar, entre em contato com a nossa produção que a gente encaminha você lá e você colhe informações, tá? E aprende muito e se previne, né, doutora? Com certeza. Lá Várias nós dicas temos importantes. muitas dicas da Unicardio também, dos profissionais lá da Unicardio. Você encontra tudo que há de melhor aqui na região do Cariri para o Brasil e o mundo, né? Afinal de contas, a Unicardio está aí de vento em popa, cada vez mais crescendo, graças a Deus, né, doutora? Doutora, dentro desse processo de prevenção, quando a gente imagina só pessoas de mais idade, as pessoas com mais idade vêm sendo acometidas de mais doenças cardíacas? Não, né? Como eu falei, todos estão sujeitos, né? Assim, a incidência é maior nas pessoas mais velhas, a partir de 40 anos. A partir de 60 é uma curva descendente, realmente, o número de casos vai aumentando com a idade, mas todos estão sujeitos. Doutora, existem no mundo alguns lugares onde tem lugares onde as pessoas não têm problema cardíaco? Sim. Tem? Sim, são as chamadas blue zones, né, que em português quer dizer zonas azuis. Zonas azuis. São populações que chegam até a 100 anos com saúde, com vitalidade, com longevidade. Né? Pessoas 100%, o município, a cidade, sei lá, o estado, o país, centenário. Sem ter problema cardíaco. Sim. Essas regiões são localizadas em vários locais do mundo, né? Tem Icária na Itália, tem na Costa Rica, tem nos Estados Unidos, tem no Japão. Né? São pessoas que adotam algumas práticas de vida que levam à longevidade, como a gente tinha falado, né? Que é a idade avançada com qualidade de vida. Que legal, olha aí. Vamos me mudar para lá, doutora, para ver se eu tenho. Levar o café com leite para lá e vamos me mudar para lá para ver se eu tenho uma vida longa sem ter problema. É porque, na verdade, é impossível hoje viver no Brasil, por exemplo, sem estresse, sem problemas, sem dor de cabeça. Como, né? Então, querer viver, sim, ou é viver e viver, tentar se acomodar, mas é impossível com tantos problemas que nós temos no Brasil. Você tem que ter um propósito de vida, que é uma coisa que eles têm lá nessas regiões. Você tem que ter não é nem a questão da religião em si, é a questão da espiritualidade, da transcendência, de ter algo maior do que você, em que acreditar, né? Além de tudo que a gente já falou, alimentação, atividade física, enfim. Tudo isso faz com que essas pessoas elas vivam mais e vivam melhor nessas regiões. Gente, eu estou conversando aqui com a nossa convidada, a médica cardiologista, a doutora Andressa Nobre, ela que nos proporciona um momento importante sobre a questão da prevenção cardiovascular. Como falamos aqui no programa, a prevenção de outros tipos de doença são fatos comuns, a gente muitas vezes pratica ou faz. As mulheres, né? Os homens só vão quando as mulheres levam. E hoje sobre um detalhe importante, né? Cuidar do coração, que geralmente não é muito comum, não. Pelo menos eu não vejo essas prevenções, não. Só se vai ao coração quando não sentir alguma coisa, né? Então, esse momento é muito oportuno para que a gente possa, independente de ter ou sentir alguma coisa, já buscar os cuidados de forma preventiva. Afinal de contas, prevenir é melhor do que remediar, prevenir é cuidar antes de acontecer alguma coisa mais grave. Doutora Andressa, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu precisaria fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já. Vamos. Tá bom? E você, fique ligado, nós vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Rapidinho, já estamos de volta, mas agora eu quero agradecer um momento muito oportuno sobre esse tema, né? Prevenção de doenças cardiovasculares. Nós tivemos aqui durante o programa
com a nossa convidada, a doutora Andressa Nobre, ela que é médica, cardiologista, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Doutora, a senhora atende na Unicardio, é isso? Unicardio Centro Médico. Unicardio Centro Médico aqui em Juazeiro do Norte. Inclusive, conheço e digo para você que atende gente de todo o Brasil, é impressionante. Eu vou dizer para a senhora aqui, eu vou confessar. Já estive lá, outro dia estava na recepção e uma senhora lá levando a revistinha do café com leite, sabe? Sim. Ficou aqui escondidinho, estou debaixo do braço e ó, foi embora. Eu digo, ei senhora, toma mais uma. Doutora, muito obrigado, foi ótimo aqui a nossa conversa. Muito obrigada também pela oportunidade, foi jóia. Volto mais vezes aqui para a gente conversar mais, tá bom? Tomar um cafezinho comigo, tá bom? Certeza. Muito obrigado. Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui a nível regionalizado e aos domingos na TV Meio, que aqui no Cariri você acessa através da TV Café com Leite, canal 16.1, o programa Café com Leite a nível nacional. Tá? Todos os domingos às 23 horas eu espero por você. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus